Interpretação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. O Evangelho Redivivo. É lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer coisa? A união sexual estabelece entre o homem e a mulher um poderoso laço psíquico que, como diz Cristo, faz dos dois uma só carne. Os destinos de ambos se entrelaçam para o bem evolutivo de ambos, se souberem respeitar essa ligação psíquica. Se esse vínculo não for respeitado, se houver interferência de outros laços sensuais, produz-se nos indivíduos profundas perturbações psíquicas, emocionais e até mentais. Na maioria dos casos, a evolução espiritual fica tão seriamente comprometida que, praticamente, já não se pode avançar e começa-se a retrogradar. A ligação psíquica estabelecida pelas relações sexuais é muito mais poderosa do que se imagina. E se essa ligação não se apoia num sentimento de amor real, de simpatia e de amizade, causará fatalmente profundas desordens psíquicas, às vezes de consequências desastrosas. Na relação sexual, há uma troca considerável de energias entre o homem e a mulher. E se não existe entre ambos um sentimento superior de amizade e compreensão, as energias trocadas constituirão elementos perigosos de perturbações psíquicas e de degeneração para ambos. O casamento é o mais sério dos compromissos humanos e o de maiores consequências espirituais. E no atual estado da evolução, o casamento deveria ser indissolúvel. Esse seria o ideal de grande vantagem, sem dúvida, para a evolução normal do homem e da mulher. Só a infidelidade pode justificar o divórcio, declara Cristo. A mulher infiel transmite ao companheiro de matrimônio as suas perturbações psíquicas, e nisso se baseia o seu direito de repudiá-la. Se tal é a condição do homem para com a sua mulher, não convém casar. Mas ele respondeu: nem todos podem aceitar este conceito, mas somente aqueles a quem é dado. O desenvolvimento espiritual depende essencialmente da orientação superior das energias criadoras. Uma parte das forças criadoras constrói e aperfeiçoa o cérebro, o mais importante dos nossos instrumentos de manifestação. O desperdício contínuo e desregrado dessas energias abate de tal forma a vitalidade e a capacidade cerebral que torna o indivíduo incapaz de evoluir e desenvolver as suas capacidades superiores. O esgotamento produzido pelos excessos sexuais causa a mais terrível depressão orgânica e reduz toda a capacidade de resistência. O organismo se enfraquece e fica exposto a todas as desordens e infecções. A capacidade cerebral se reduz de tal forma que o indivíduo vê-se incapacitado de dirigir seus pensamentos ou dominá-los. O sistema nervoso se altera, se perturba e perde o seu poder de coordenação. Sob o ponto de vista superior, a função sexual só tem uma finalidade legítima: a procriação. E o casamento não é uma licença legal ou social para todos os excessos e perversões. Se há uma coisa que deve ser evitada a todo custo, é fazer-se da função sexual um motivo de prazer vicioso e de perversão. No atual estado de evolução, o casamento e o emprego natural e respeito da função sexual, tendo por fim a procriação, é o caminho normal e conveniente. É um dever espiritual, social e humano. O respeito ao compromisso assumido no casamento é uma das questões fundamentais. O homem e a mulher ligam-se pelo ato sexual, e essa ligação persiste toda a vida, e ainda depois da morte, pois há eunucos que nasceram assim. Há outros a quem os homens fizeram tais. Há outros a que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isto, aceite-o. A palavra eunuco empregada neste trecho das tradições do Evangelho de Mateus
assim como a própria redação do trecho, não foram ajustadas ao acaso, provocando uma interpretação falsa e absurda. Nenhum outro evangelho menciona essa palavra e esse trecho. Eunuco quer dizer castrado ou impotente, e é possível que essa palavra tivesse no passado um sentido mais amplo, que hoje não tem. De qualquer maneira, neste sentido, não poderia jamais essa palavra ser empregada, porque não se poderia admitir que para alcançar o reino dos céus devesse o homem castrar-se ou tornar-se impotente. A palavra eunuco é um bárbaro erro de tradução. O que o Evangelho quer declarar com absoluta razão é que para alcançar o reino dos céus, o homem deve tornar-se casto. Confundiram a palavra casto com castrado. A castidade, a retenção das forças geradoras para fins superiores e espirituais, é um dos grandes segredos da evolução e da regeneração individual. A formação do corpo espiritual depende em grande parte do inteligente aproveitamento das forças criadoras. Sabiamente compreendida e praticada, a castidade é indispensável ao aspirante se quer realmente avançar no caminho da realização. Porém, compreenda-se bem que não nos referimos absolutamente à castidade absoluta, que a grande maioria, mesmo dos aspirantes, não poderia adotar sem graves prejuízos. Insistimos em declarar que o aspirante deve guardar-se cuidadosamente de ir ao extremo da castidade completa, enquanto não estiver preparado para isso. Deixai os meninos, e não os impeçais de virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Este trecho tem dois sentidos, ambos muito importantes. Refere-se primeiramente à conveniência de orientar-se à educação infantil para os princípios básicos do cristianismo. Por extraordinário que pareça, as crianças compreendem muito mais facilmente as realidades do cristianismo do que os adultos, já afastados da simplicidade e boa-fé da criança e cheios de prejuízos mundanos. Não há nada mais importante para o mundo do que educar-se a criança nos princípios cristãos, conservando-se nelas a boa-fé, a simplicidade, a naturalidade, a sinceridade e o desprendimento. A educação moderna não é mais educação, porque a orientação das crianças se afasta cada vez mais de Cristo. No meio dos adultos crescentes materialistas, incapazes de ver no cristianismo mais do que uma capa de interesses mesquinhos, as crianças bem cedo perdem a sua boa-fé, a sua confiança, o seu sentimento de fraternidade humana. O segundo sentido desse trecho, e o mais importante, diz respeito ao estado mental dos indivíduos simples e de boa-fé, dos humildes e ingênuos, que como crianças grandes estão em realidade mais próximas de Cristo, mas poderão ser afastados e desviados por sugestões e ensinos especulativos e interesseiros. Hoje em dia, um grande número de escolas e de ensinos, de livros e de mestres, não fazem outra coisa do que sugestionar e desviar um número imenso de almas simples e ingênuas da realidade cristã para explorá-las, deixando-as depois desorientadas e confusas, num círculo de ideias incompreendidas e falseadas, que acabam por levá-las à absoluta confusão, às mais terríveis desilusões e à descrença total. Os que exploram a genuidade dessas almas simples e procuram desviá-las dos ensinos do cristianismo assumem terrível responsabilidade que não deixará de produzir as mais graves consequências. Um há que é bom, mas se quiser entrar na vida, guarda os mandamentos. Quando Cristo menciona que só há um que é bom, refere-se a Deus Pai, nosso supremo bem, a quem tudo devemos. A maneira como Cristo se expressou sobre a vida mostra que ele não considera a vida física terrestre como a verdadeira vida. A consciência que o homem comum manifesta na Terra não é expressão de uma vida real, é um sonho temporário, uma fantasia ilusória que dura pouco tempo,
enquanto a máquina, o instrumento físico, puder funcionar. Durante alguns anos, vivemos uma vida que nos parece real, porque todos em nosso redor sonham da mesma maneira e estão presos às mesmas limitações. Estamos presos a um corpo físico que nos limita e cerceia, que nos faz sofrer e passar por uma série de experiências amargas, que nos sujeita a uma organização falseada e cheia de fantasias, chamada sociedade. Em consequência das condições de atraso espiritual e da pouca consciência da humanidade em geral, só percebemos o exterior, a aparência das coisas. Só vemos os efeitos e não as causas. Como indivíduos hipnotizados, aceitamos cegamente todas as sugestões que o mundo nos mete na alma desde a infância e representamos o nosso papel no palco terrestre, como autômatos, como máquinas. A quase totalidade não se chega nunca a acordar desse sonho hipnótico, até o momento de deixar novamente o palco deste mundo. Em raros momentos, temos uma vaga impressão da irrealidade desse sonho, dos absurdos e ignorâncias desta vida. Mas, em geral, logo adormecemos novamente e continuamos a sonhar. Não sabemos como acordar para a realidade, e a grande maioria sonha tão aferradamente que nem mesmo pode admitir que dorme, e que tudo o que vê e que sente não passa de figuras dos seus sonhos e fantasias. Diz o Evangelho: acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te alumiará. Enquanto tudo ocorre mais ou menos bem, enquanto o indivíduo tem saúde e a vida lhe é fácil, mais firmemente continuará ele adormecido e sonhando, sem poder perceber, por um momento sequer, que a sua vida terrestre não passa de um sonho de ilusões, que mais dia ou menos dia terá de terminar fatalmente. Quanto mais o sonho é bom, agradável, cômodo, menos o homem tem interesse de acordar. Se zangará se alguém tentar chamá-lo à realidade. Porém, quando as coisas correm mal, quando o sonho se transforma em pesadelo, quando surge o sofrimento, então o homem se desespera, luta por sair do sonho mau, e esse esforço desperta um pouco para a realidade. Com o sofrimento, expande-se um pouco a consciência, e o homem começa a despertar-se para a vida real. É por isso que o sofrimento e a dor são uma bênção, mas a humanidade detesta a dor e o sofrimento, porque a obriga a despertar do sonho de ilusões que absolutamente pretende manter a todo custo. Declara Cristo que, para entrar na vida, é preciso guardar os mandamentos, isto é, obedecê-los. Para despertar a consciência superior, a verdadeira vida, é preciso, em primeiro lugar, reconhecer que se dorme e que se sonha. Então pode-se dirigir e orientar o sonho terrestre de acordo com um padrão superior. É o esforço persistente em manter-se dentro desse padrão que acaba por acordar completamente o indivíduo. Então começa-se a viver a vida real. Se mesmo no sonho da vida aceitamos e sustentamos um padrão superior e nos obrigamos a cumpri-lo com firme determinação, esse esforço da consciência em manter-se numa condição superior força o despertar da consciência espiritual. E então, num belo dia, surge no homem uma nova e maravilhosa capacidade, a de ver e entender profundamente as coisas, e de ver e sentir a realidade fora e acima de qualquer sonho. Daí para diante estará acordado, plenamente acordado, já não dorme mais, e vê as coisas tais como elas são. Já não se ilude com nenhum sonho, não se engana com aparências, sabe que entrou na realidade, que vive uma vida verdadeira, que nem a morte poderá mais interromper. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Aqui recomenda Cristo apenas 6 preceitos, com os quais pode-se chegar à vida e à consciência superior. Certamente é o primeiro passo sério que o aspirante há de dar. Quanto mais seriamente atender a esses preceitos, tanto mais segura e rapidamente organizará e completará o seu corpo espiritual e alcançará a expansão da consciência e o entendimento espiritual. Tenha-se em vista que essa regra de vida é o preparativo indispensável e a única maneira de estabelecer o estado de alma que permitirá a formação do corpo espiritual, que se organizará com as próprias forças internas do aspirante. Cada um desses preceitos se refere a um aspecto absolutamente determinado das forças psíquicas e espirituais. É esse conjunto de esforços determinados que prepara e organiza as forças da alma humana, que estabelece e confirma a vontade, que a torna positiva e expansiva. De nada adiantaria a observação de alguns destes preceitos e o descuido de outros. O esforço na observação de alguns desses preceitos produziria apenas um estado anímico de desequilíbrio e anormalidade que impedia fatalmente a expansão das faculdades superiores do indivíduo. Compreenda-se que, embora todo o esforço para a realização espiritual produza sempre o seu justo resultado e constitua um penhor de maiores possibilidades futuras, contudo, a vitória real depende de uma aplicação total e inteligente do aproveitamento de todas as energias disponíveis, sabiamente concentradas e dirigidas. Ao construtor, não lhe bastaria alguns materiais com falta de outros. Não lhe adiantaria ter apenas tijolos e telhas, se lhe faltassem madeiras, areias e cal. Para poder construir algo proveitoso, é preciso contar-se com todos os materiais necessários e na quantidade requerida. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem, segue-me. Ainda Cristo apresenta uma classificação especial e mais elevada de aspirantes. Os 6 preceitos anteriores podem garantir a expansão da consciência espiritual da verdadeira vida, mas isso ainda não faz do aspirante um discípulo perfeito em condições de seguir a Cristo no seu ministério. Para servir no ministério de Cristo e participar do trabalho superior da evolução, é preciso estar completamente livre de todos os interesses pessoais e de todo o egoísmo. A única maneira de provar-se esse desinteresse é aceitar a pobreza, dando aos pobres tudo o que se tem. Enquanto o aspirante se preocupa com posses materiais e prende-se a interesses mundanos, não poderá libertar-se. O discípulo de Cristo, o homem perfeito, não se preocupa absolutamente consigo mesmo. Entrega-se total e completamente nas mãos de Cristo, que daí para diante cuidará de sua vida. Essa confiança absoluta deve ser demonstrada por atos, porque, como bem diz Eliphas Levi, toda intenção que não se manifesta por atos é vã, como aconteceu com o moço que procurou a Cristo, que aceitava os seus preceitos da vida superior, mas não foi capaz de desprender-se aos interesses materiais. Assim acontece com muitos aspirantes. Podem chegar a uma relativa perfeição e superioridade. Podem cumprir a lei e alcançar uma regular expansão de consciência. Podem alcançar a vida superior, mas ainda estão demasiadamente presos às condições e interesses terrestres. Não podem, nessas condições, tornarem-se instrumentos conscientes de Cristo, no seu trabalho superior. Os laços de interesses mundanos são demasiado fortes, e a falta de absoluta confiança em Cristo impede a conquista deste mais alto grau de perfeição. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Também vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O reino dos céus, como disse Cristo anteriormente, está dentro do homem. Não é, portanto, um lugar,
é um estado de consciência. Encarnado ou desencarnado, teremos o céu que tivermos alcançado com a nossa consciência. E se aqui na Terra não expandimos a consciência e não estabelecemos esse reino dos céus dentro de nós, também não o encontraremos depois da morte. É por isso que a reencarnação é absolutamente necessária, e sem ela o nosso espírito estaria condenado ao estacionamento eterno. Mas o reino dos céus deve começar na Terra, enquanto vivemos no corpo material, que nos proporciona sempre novas possibilidades de expansão da consciência. É com os éteres superiores do corpo vital, que também fazem parte do mundo físico, que podemos organizar o corpo espiritual e expandimos a nossa consciência. Há duas espécies de riquezas que o homem comum aspira: riquezas de bens materiais, representada pelo dinheiro, e riqueza de inteligência e de conhecimentos. Ambas essas riquezas são bem mundanas, estão intimamente ligadas e convergem para uma única finalidade: o predomínio e o desenvolvimento do eu pessoal, do personalismo. Aqueles que acumulam riquezas mundanas, sejam monetárias, sejam intelectuais, aqueles que se tornam ricos e lutam por conservar e garantir suas riquezas, serão dominados e absorvidos pelos interesses mundanos e personalistas. Sua consciência se prenderá inevitavelmente aos interesses materiais e nunca poderá libertar-se e expandir-se para a vida espiritual. Disse Cristo: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso quer dizer simplesmente que onde estiver o maior interesse do homem, o seu tesouro, aí estará presa a sua alma e a sua consciência. Uma consciência presa não pode expandir-se, não pode conquistar uma condição superior, não pode formar o seu reino dos céus. As riquezas mundanas, monetárias ou intelectuais, são perigosas, porque despertam quase inevitavelmente os piores sentimentos: o orgulho, a vaidade, o amor próprio, a desconfiança, a inveja, a hipocrisia, além de facilitar todas as tentações e todos os abusos. Mas é preciso não confundir pobreza com miséria. Ser pobre é viver seu trabalho honesto que lhe garanta a subsistência, sem ambições, sem preocupar-se com acumular dinheiro, sem pretensões de ficar rico. A ambição e a avareza arruinam toda a possibilidade espiritual. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mais uma vez confirma Cristo a terrível verdade: não há salvação para a consciência terrestre mundana, relativa e egoísta. Essa consciência mundana não pode subsistir. Só existe durante a vida terrestre. O que subsiste é o espírito do homem, o seu ego superior, o seu eu divino, o Deus interno do homem. Se o eu pessoal não for sacrificado durante a vida terrestre, terá de sê-lo inevitavelmente depois da morte, mas de qualquer maneira não poderá subsistir. O grande segredo da verdadeira espiritualidade chama-se sacrifício do eu pessoal mundano e egoísta, para que o eu divino possa revelar-se e manifestar-se no seu interior. São Paulo revelou esse mistério quando disse: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Com isso, declarava São Paulo que o seu eu mundano e egoísta já não existia. Ele o havia sacrificado para que seu espírito, o seu Cristo interno, pudesse manifestar-se livremente e dirigir seu destino na terra e na eternidade. Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também em 12 tronos, para julgardes as 12 tribos de Israel. Só pela regeneração, o espírito do homem poderá assentar-se no seu trono de glória, isto é, poderá reconquistar os seus poderes divinos perdidos no passado remoto, quando se abandonou a sua própria criação, o personalismo egoísta. O seu trono de glória é o corpo espiritual, veículo de uma consciência superior, com a qual o espírito humano poderá libertar-se definitivamente.
Liberto das ilusões terrestres e da roda dos renascimentos, o espírito humano pode dominar as regras e reger as 12 forças cósmicas que organizam e sustentam a sua constituição física. Torna-se senhor do seu destino e colaborador consciente das inteligências superiores de Cristo e de Deus. Todo aquele que tem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herderá a vida eterna. Todas as situações terrestres são ilusórias e passageiras, e só têm um valor relativo quando vivemos neste mundo. Como uma escola, o mundo organizado como está, proporciona ao homem uma série de experiências necessárias e úteis, não lhe permite alcançar o objetivo real da existência. Porém, assim como a criança já não precisa de cartilha, depois de aprender a ler, assim também precisamos nos libertar dos apegos, convencionalismos e interesses materiais, para podermos nos dedicar aos interesses superiores do nosso próprio espírito. Os deveres familiares e as obrigações sociais devem ser atendidos criteriosamente. Os compromissos morais devem ser cumpridos, e nenhum aspirante poderia justificar-se abandonando seus deveres e obrigações. Mas se quiser progredir espiritualmente, deve o mais cedo possível libertar-se deles, para dedicar-se aos seus interesses mais altos. Isso não quer dizer que deva abandonar a sua família e os bens de família, mas deve libertar sua alma de apegos e ilusões. E, embora continue a cumprir suas obrigações com maior respeito, já não se identificará com as condições em que o destino lhe obrigou a viver. Já não se deixará absorver por essas coisas, não se deixará escravizar por elas. O grande perigo do homem comum chama-se identificação. Com a maior facilidade, a sua consciência limitada e relativa se identifica com tudo, com todas as circunstâncias, com todas as coisas, e depois já não é capaz de libertar-se delas sem sofrimento. O hábito é identificação, e toda a vida mundana é uma série de hábitos. Vivemos não pela razão, pela lógica, pela inteligência, mas sim de acordo com uma quantidade de hábitos mecânicos, que formamos sem nem mesmo perceber, que fixamos e cristalizamos em nossa máquina. O homem não é realmente um ser livre, porque se identifica e se apega a tudo o que é material e ilusório. Pais, mães, filhos são formas, e essas formas nos apegamos, e por elas abandonamos todos os interesses superiores. Com elas nos identificamos, e por elas nos deixamos absorver a ponto de não pensar noutra coisa. Vivemos exclusivamente para conservar e manter a todo custo os hábitos e apegos que formamos e que, afinal, nos causarão fatalmente as mais terríveis desilusões e desgostos. O nosso grande engano é que nos identificamos apenas com as suas formas, com o seu personalismo, com o seu eu mundano, e nos esquecemos ou não podemos perceber que eles são espíritos que evoluem como nós. Vemos neles apenas as formas que nos parecem a única realidade. De tal forma, nos identificamos com elas que sentimos o que elas sentem. Sofremos quando elas sofrem. Por elas nos abalamos, nos desequilibramos, nos desesperamos, nos sentimos infelizes, desorientados e desgraçados. Pior ainda, quando nos apegamos e nos identificamos com as nossas posses materiais, casas, terras, dinheiros, muitas vezes por força dos interesses de família, que esperam um patrimônio e uma herança. Deixar esses apegos e essas identificações é o primeiro passo para a libertação espiritual. Isto é uma questão de entendimento e de compreensão. É preciso libertar-se da ilusão da forma e reconhecer que nenhuma garantia teremos nesse estado de identificação e de escravidão. Compreenda-se que não se trata de abandonar a família, mas libertar-se internamente dela, dos seus interesses materiais, para poder-se então orientá-la e auxiliá-la realmente. O mais comum e doloroso dos enganos é imaginar-se que a defesa e a garantia dos interesses da família justificam o abandono dos interesses espirituais. Os que pensam que apenas com seus cuidados materiais poderão auxiliar muito às suas famílias estão completamente enganados. É lógico e compreensível
que quanto mais estivermos apegados e identificados com os nossos familiares, menos podemos nos preparar espiritualmente e menos capacidade teremos de auxiliá-los realmente em suas necessidades superiores. Porém, muitos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. O avanço espiritual depende de uma decisão séria, que só se toma em geral depois de sofrer-se muito e de desiludir-se das coisas deste mundo. Enquanto as coisas correm bem, enquanto temos saúde e a sorte nos é favorável, não nos resolvemos nunca a tomar essa decisão e nos deixamos levar pelas circunstâncias. Nossa consciência adormece e somos incapazes de reagir. Mesmo que já tenhamos alguma sabedoria e tenhamos entrevisto a grande verdade, é por isso que muitos que hoje já entenderam, já chegaram a perceber a realidade dos ensinos esotéricos, que hoje são os primeiros, poderão ser os últimos a se libertarem, porque talvez não tenham coragem de decidir-se a fazer o último esforço de libertação. Assim, os primeiros a compreender poderão ser os últimos a se libertarem. Porém, muitos talvez que hoje parecem ser os últimos, os que não chegaram ainda nem mesmo a perceber qualquer realidade superior, pelo excesso de sofrimento e pela desilusão provocada, poderão despertar uma poderosa reação espiritual e numa suprema decisão conquistarão a sua plena liberdade e serão os primeiros a entrar na realidade da vida espiritual. Muitos hoje que sofrem e parecem decaídos, longe da espiritualidade materialista e descrentes, podem justamente por estarem no último degrau da prova amarga, chegarem ao ponto de reação e, por uma decisão corajosa, abraçarão o Cristo definitivamente.